Namastê. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, queria lembrar vocês que nós temos agora um site, mestrealef.com. Todas as nossas mídias estão lá. O endereço da instituição que nós adotamos, a Casa de Velhinhos, também está lá. E você encontra também o link da nossa lista no WhatsApp. Inscreva-se nela, participa da nossa lista para você poder receber novidades sobre o Centro de Estudos Teoses, ser avisado sobre postagens, sobre vídeos, né? São avisados, quem está na lista é avisado sempre em primeira mão, e sempre que possível eu enviarei também um áudio com algum tema breve para a sua reflexão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, o Aleph 888, inscreva-se, curta o vídeo, acione o sino para você poder receber notificações, ok? Bom, eu comecei a fazer uma série de vídeos que são comentários do livro da lei. Então eu quis fazer esse vídeo aqui para... O que é de tão grave em comentar o livro da lei? Né? No final do livro, que é chamado O Comento, tem um comentário ali do Aleister Crowley proibindo o estudo do livro. E começa literalmente assim: o estudo deste livro é proibido. Eu até falei no primeiro vídeo, né, que aqueles que comentam o livro, que estudam o livro, são chamados de centros de pestilência, e eu assumi que quero ser um centro de pestilência, porque eu quero infectar você, quero infectar a sua estrela, quero infectar a sua órbita, né? Por isso estamos comentando o livro. Mas eu queria falar um pouco sobre a história do comentário, né? Crowley escreveu muitos comentários, extensivos comentários, mas ele entendeu que o comentário final, definitivo, era esse comentário breve aí, que dizia que todas as questões do livro da lei deveriam ser decididas a partir dos escritos do Crowley. Não vou nem ignorar que eu estou usando, né, nos comentários esse mecanismo de exegese, né? Estou usando os comentários do Crowley como ferramenta principal para interpretar o livro, mas eu quero dizer por que ele proibiu. O Crowley era um cara assim, quando ele estava com um problema, ou numa treta com alguém, de repente, assim, meio que por mágica, baixava um deus lá e pá, dava: ó, você é o professor da humanidade. Ó, o livro não pode ser comentado por ninguém. Foi exatamente o que aconteceu. Esse comentário foi escrito em 1925. O que estava acontecendo em 1925? Primeiro, o livro da lei profetizou o nascimento de um filho do Crowley. Só que dizer que esse filho nasceria de modo estranho. Quando fala que nasceria de modo estranho, certamente está dizendo que não nasceria por vias comuns, né? Dizer que o Crowley não devia tentar saber como isso aconteceria, porque isso o faria cair. Ele não respeitou e foi atrás do tal do filho mágico. Ele tentou criar esse filho, mas não gerar uma mulher. Ele tentou criar magicamente esse filho através de rituais de magia sexual. Qual era a importância para o Crowley, para o livro da lei, para a Telema desse filho? É que dizer que havia segredos no livro que só seriam interpretados por esse filho. E aí, eis que entra em cena o rapaz Charles Stansfield Jones, que ficou conhecido como Frater Ahad. E o Frater Ahad foi um aluno muito dinâmico do Crowley. O Crowley percebeu pelas datas de nascimento e pelo contato dele com esse cara que ele possivelmente era o filho mágico. Quer dizer, o Crowley se entendia como tendo gerado esse cara nos éteres, né, no astral, por meio da sua magia. E ele acabou comprovando que era o filho mágico ao descobrir a chave 31. Daqui a pouco eu falo da chave 31. E o Ahad começou a fazer comentários do livro da lei. Mas tem um problema chamado ego do senhor Aleister Crowley. Aleister Crowley queria ser o professor da humanidade. E ele tretava com todo mundo por causa disso, ele queria que as pessoas o aceitassem. E interessante é que quando ele era membro da Golden Dawn, né, que era uma ordem mágica antes da ordem que ele fundou, das ordens que ele reformou e fundou. E ele disse que ultrapassou os seus professores, que os chefes secretos, né, dos reinos superiores não se comunicavam mais com os líderes da ordem, se comunicavam com ele.
É tipo uma rasteira mágica, né, que ele deu nos caras. Agora é ele que era o pica, ele que trouxe uma nova era. Inclusive, quando o livro da lei diz que os rituais são negros, está falando dos rituais da Golden Dawn. E há menções no livro da lei que são menções dos ritos da Golden Dawn. Né? Até a função de Horus, tão importante para o Crowley, vou discorrer sobre isso no futuro. Mas aí fudeu, porque o Charles Stanfield Jones fez a mesma coisa dentro do sistema da A e do sistema da Golden Dawn. Cada estação da árvore da vida correspondia a um grau de iniciação, de consciência mágica, de adeptado, ou de pretensão ao adeptado. E as Sefirot superiores, Binah era a Sefirot do Magister Temple, Hokmah a Sefirah do Magus, que o Crowley dizia ser ele, aquele que pronuncia a palavra do Aion, e Keter era uma Sefirah acima de tudo isso. Até essa descrição, né, que o Ipsissimus, que é aquele que chegou em Keter, ele realiza o mistério do não ser. E aí não é que o Ahad não reivindicou o papel de Magus, mas reivindicou o acesso a Keter. Quer dizer, ele disse que por algum meio ele havia ultrapassado Aleister Crowley. E começou a fazer comentários do livro da lei. Obviamente o Aleister Crowley não queria os comentários, né? Porque ele já havia reconhecido que o cara encontrou a tal chave 31, que mudou o nome do livro de Liber Vel Legis para Liber Al Vel Legis, daqui a pouco eu explico. E ele não queria esses comentários, ele não queria alguém superior a ele. Por isso o livro disse que por causa disso ele ia cair. Você consegue fazer uma divisão mais ou menos certa entre antes e depois de Frater Ahad. O Crowley era comum brigar com todo mundo, era comum que ele manipulasse as pessoas, era comum que ele caluniasse as pessoas. Foi isso que ele fez com o Frater Ahad. A treta entre eles cresceu pra caramba. O Frater Ahad terminou se convertendo ao catolicismo romano. Conta essa história num vídeo falando só sobre ele, em breve. E o Crowley ficou lá, lambendo as feridas e dizendo que ele era o profeta do Novo Aion. Magoadinho, porque o Ahad fez com ele o que ele tinha feito. E aí, de repente, os deuses aparecem e falam: não, ninguém pode comentar o livro da lei a não ser Aleister Crowley. E aí surgiu o comento. Ou seja, esse comento do final do livro da lei serve para limpar o cu. Não serve como informação, não serve como orientação. É o Crowley dizendo que recebeu a informação dos deuses só para ninguém comentar o livro da lei e chegar a conclusões que o próprio livro da lei disse que chegaria. Tá? É apenas mais uma das incoerências de Telemann. E eu cito esse negócio de incoerências porque comentários do livro da lei são raríssimos. Raríssimos. Pouquíssimos são os comentários. E eu já vi gente criticando o Marcelo Mota porque ele comentou o livro da lei. Fez alguns comentários do livro da lei. Mas é isso aí, cara. O comento foi criado só para calar o Charles Stanfield Jones, a quem o Crowley chamou de irmão negro, de louco, e os telemitas, que são tão inteligentes, que são tão críticos, que são tão destemidos, repetem a ladainha da OTO e do Crowley, ali palavra por palavra, e do Grant também, que ele ficou louco, ele se perdeu no abismo. Cara, quem estava perdido no abismo fazia muito tempo era o Crowley. E, enfim, é para isso que serve o comento. Então nós jogamos fora, usamos no banheiro, colocamos no cesto do lixo ou dentro da privada. O que é essa chave 31? Que fez até o título do livro mudar, né? Para Liber Al Vel Legis e não Liber Vel Legis. Seria a compreensão do Frater Ahad de que as sefirotes supernas, elas são a negatividade divina. E que, por serem a negatividade no sentido de vazio, do não ser, elas seriam marcadas pelo número cabalístico 31, que é o número da palavra lá em hebraico, que para o Ahad, para o Crowley, para uma reencaiada de telemita aí significa não, no sentido de não dualidade, não ser e negatividade. Só que não significa isso, tá? Por outro lado, uma outra palavra, que é a palavra do livro, Al, que para
a rencaiada toda de Telemínio significa Deus, né? Até por conta da palavra bíblica Elohim, Elion, né? Essa palavra quer dizer Deus, não quer dizer Deus, nem quer dizer deuses. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então essa palavra que também teria a gematria de 31, porque Lamed no alfabeto hebraico tem um valor gemátrico de 30 e Aleph de 1, então é 31, é da onde vem a tal da corrente 93. Seria a emanação das três sefirot expressa na fórmula de Telemann: amor é a lei, amor sob vontade, né? Que seria o 93, 93, 93, que os telemitas às vezes assim. Então a chave 31 seria o segredo do número 31. O Crowley, comentando sobre isso, inclusive no livro da lei, que foi lançado recentemente, acho que se eu não estiver enganado, a editora é a Chave Editorial, é um que tem uma capa roxa, dura, muito bonito. Eu tenho ele, mas eu esqueci de trazer hoje. O Crowley diz, comentando sobre a descoberta do Frater Arad, ele diz que ele entendeu o livro, e aí ele pega um trecho do livro da lei. O tolo lê este livro da lei e não entende. Ele diz que este tolo, no sentido de aquele que adquiriu sabedoria, é o Frater Arad. E aí ele faz aquela peculiaridade que é possível na língua inglesa, mas em português fica estranho, né? Ele diz: o tolo lê este livro e o entende não. Não entende. E entende não. E aí ele comenta que o Frater Arad descobriu que o livro da lei era um véu, uma capa, para a ideia de não. Claro, ideia de não ser, de negatividade, né? De ausência das formas e tudo mais. Mas aí, você vê como são as coisas, né? Um pouco de conhecimento da língua hebraica resolveria todos esses problemas. O Arad terminou a vida sem o conhecimento do hebraico, mas ele acabou compreendendo isso, porque ele compreendeu a verdadeira natureza da trindade telêmica no It, Hadith e Hahor-Kuit. Como eu disse, vou fazer um vídeo sobre ele, alguns vídeos, né? E aí eu vou falar sobre isso. Mas qual é o problema? Primeiro que Al não quer dizer Deus. Al significa força, tanto em grego como em hebraico. Então quando você vê a palavra Elohim, você tem a palavra forças. Tem até um cara aí que eu não sei o nome dele, mas, cara, todo mundo me fala dele, mas eu não consigo registrar o cara na minha cabeça. É um estudioso aí que fez um escarcéu, porque não existe a palavra Deus na Bíblia. Realmente, a palavra Deus é uma palavra greco-latina, né? É o latim de Zeus, que significa celestial. Não existe na Bíblia. Existe a palavra Theos no grego. E no hebraico você tem um monte de palavras que obviamente são equivalentes a Deus, mas não são Deus. Então Elohim é forças, El também, força. Né? Tem um nome divino na Bíblia que parece em Gênesis 14, El Elyon, que é como Melquisedeque chamado um sacerdote de El Elyon. El Elyon significa a força mais poderosa, ou a força mais elevada. Muita gente traduz como Deus Altíssimo. Não tem nada a ver, né, irmão? Mas é a força mais elevada. Mas enfim, Al é isso, é a força, forças. E lá, quem viu meu vídeo sobre o Templo de Salomão, não sei se você não viu, corra para ver. Eu fiz vídeo sobre o Templo de Salomão, eu fui lá, né, peguei os envelopes, só tem envelope lá, e para pôr dinheiro. E aí eu fiz um vídeo e eu comentei que lá no altar estavam as tábuas da lei, uma réplica das tábuas da lei de Moisés. E os mandamentos, por exemplo, não matarás, não adulterarás. Aí eu fiquei rindo lá, vendo a conexão telêmica e evangélica, que é muito mais profunda do que isso, tá? Eu vou mostrar isso no futuro. Porque estava escrito em hebraico e estava lá. Lá e lá. Lá, em hebraico, não significa não de negatividade. Esse é o sentido secundário da palavra. É não de negatividade no sentido em que você se reprime. Por exemplo, eu quero matar e alguém diz não mate, aí eu não mato. É nesse sentido em que é não de negatividade. Mas é não de restrição, não de proibir, não de controlar. Então, enfim, o que é o livro da lei? O livro da lei é um esforço do anjo
maligno, né? Maligno, que no Antigo Testamento bíblico se manifestava como Jeová, o Deus de Israel, e que criou a lei restritiva dos judeus, né? Olho por olho, dente por dente. Essa lei perdeu a sua força espiritual e ele trouxe novamente essa palavra não, de restrição. De restrição a quê? Restrição a Deus, restrição à vida divina, restrição à árvore da vida. Mas ele construiu o livro da lei de Telemann, como o próprio Crowley disse, que o Arrhada entendeu, um véu sobre a ideia do não. É exatamente isso. Quando você lê no Nietzsche convidando os homens à dissolução, quando você lê Hadith dizendo o conhecimento de mim é a morte, quando você lê Ha-Horkwit dizendo pisa os gentios, esmaga, o melhor sangue é o sangue dos inimigos, você tem todas as barbaridades do Antigo Testamento numa roupagem nova. Você tem, quando você ouve o livro da lei dizer a palavra de pecado é restrição, você tem a mesma ideia de Isaías capítulo 51. A minha mão não está estendida para que eu não possa salvar, nem surdos os meus ouvidos para que eu não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Quer dizer, o homem está restrito, enjaulado, afastado da transcendência. O livro da lei diz que a palavra de pecado é restrição. Mas o que é restrição? A restrição é justamente aquilo, o não faça. Você fala, mas a restrição do livro da lei, do Antigo Testamento, era uma restrição positiva. Então você está falando que a gente tem que matar, mestre? Que a gente tem que adulterar? Porque o que é proibido no Antigo Testamento são coisas ruins. Bom, nem sempre. É proibido também andar com 2 forros de roupa. É proibido plantar 2 sementes no mesmo buraco. Tem proibições e proibições. Tem proibições ruins e tem proibições que não fazem sentido, como não comer carne de porco, carne de lebre e tudo mais. Agora, o que é que essas proibições provocavam? O que Paulo diz, o que meio que psicanaliticamente a gente percebe? A proibição desencadeia o desejo de realizar o proibido. Na nossa sociedade, e em toda sociedade minimamente civilizada, o crime é proibido. A questão não é se o crime é reprimido, como deveria ser, mas todo mundo sabe que não deve roubar. Todo mundo sabe que não deve adulterar. E isso impede as pessoas de roubarem e adulterarem. Para Paulo, não só não impede, como a proibição desencadeia, ela provoca. É por isso que na Kabbalah nós dividimos entre mandamentos positivos e mandamentos negativos. E os mandamentos positivos, eles têm preeminência total. Os mandamentos que comandam alguém a fazer algo, eles são muito mais poderosos, eles são conexões muito mais seguras com o divino do que aqueles que proíbem pessoas de fazer algo. Então a ideia de uma pedagogia realmente espiritual seria comandar a fazer algo e ao conectar-se a Deus por aquilo que você faz, você não faria aquilo que você não deveria fazer. Então, dizer para as pessoas não fazerem as coisas não as impede de fazer. A caracterização de um crime não é essa. Tem uma lei, a lei está restringindo o cara. Aí o cara vai e infringe a lei. Isso é o que a gente chama de crime. Então, era muito fácil perceber que quando se quebrava a lei no Antigo Testamento, porque a lei era uma lei religiosa e civil. Mas Paulo diz nas suas epístolas que a lei incitava os homens a descumpri-la. Que quando você lia não, o teu corpo dizia sim. Agora voltemos para a Telemann. Crowley diz que Arrhada percebeu que o livro é um véu para a ideia do não. Só que ele pensava no não do negativo, da negatividade, mas não é. Isso é porque ele era cabaço no hebraico. É não de não mesmo, de não faça, não de negativo, de proibir você, de restringir você. Isso está lá no livro, mesmo que o livro não diga. Está lá no livro. E a ideia está ali, a força espiritual que leva os homens à degeneração está ali, que leva os homens a se tornarem realmente bestas, está ali. E por que o comento que proíbe o estudo do livro é tão importante? Porque você nunca vai descobrir isso. Porque você vai pegar o livro e vai falar, Aios revelou o livro, essa é a palavra do Aion, e eu devo cumprir o livro, que aliás, A Estrela à Vista, é isso que o Crowley fala. Que as pessoas, os teremitas, são aqueles
principalmente os da AA, porque ele faz a descrição dos graus, são aqueles que tomam o livro como verdade e regra da sua vida e decidem todas as coisas a partir do livro da lei. Quer dizer, o livro é para ser obedecido, não para ser estudado nem questionado. O Crowley põe as coisas dessa maneira. E quando você se compromete espiritualmente desse jeito com o livro da lei, estou falando porque eu fiz, tá? Ficarem com dorzinha no cu aí. Estou falando porque fiz isso. E conheço muita gente que fez também. Que fez do livro da lei uma bússola espiritual. Isso vai reforçar em você os seus piores aspectos. Isso vai levar você à morte. E não a morte do ego, a morte da mente dual. Não, a morte mesmo. A morte que Hadith fala, o conhecimento dele é a morte morte de verdade. A dissolução, a perda da identidade que Nuit convida, mas Nuit convida daquele jeito, né, mano? Ela dança no polidense para te convidar a se diluir nela. Não é uma coisa assim, ó, você vai desaparecer, tá? Você vai virar uma extensão do meu corpo. Você vai desaparecer em mim. Você vai falar, e você não vai, né? Então ela dá aquela dourada na pílula, né? Aquela adocicada para você se diluir nela, desaparecer nela. Só que quando chega a Horquit, que já chega ali com a cara de Jeová mesmo, ele é o seguinte, eu vou matar, eu vou sangrar, eu vou derrubar, eu vou pisar os gentios, aí eu vim estabelecer, eu sou um Deus de guerra e de vingança, que seja primeiramente sabendo isso. É o mesmo Antigo Testamento, viu? Você, telemita? É a mesma coisa que toneladas de evangélicos celebram e cultuam para o próprio mal dentro das suas igrejas. Te faz mal, está te fazendo mal, está fazendo mal para o mundo, e eu espero que com essa série de vídeos que eu venho fazendo, você possa perceber, despertar e realmente se libertar. No primeiro vídeo, eu falei que eu não queria... esse funkzinho não é meu não, tá? É um carro que passou aqui atrás da sala. Eu falei que eu não queria falar de modo satanizante, né? Demonizador. De fato não, eu vou tentar, inclusive, mostrar no que o livro pode ser útil, né? Porque eu falei no primeiro vídeo que ler o livro da lei é como comer peixe, né, mano? Você tem que ficar ali caçando os espinhos dentro da boca para não engolir. Então você não pode simplesmente abocanhar o livro da lei, senão você vai ter um espinho atravessado na garganta fácil. Mas o comento do livro da lei esconde isso, esconde o seu verdadeiro significado, esconde a verdadeira natureza, que o Crowley não entendeu, mas o Frater Ahrar percebeu com clareza. Espero que você tenha gostado e até a próxima, meus amigos. Namastê.